Eu quero conversar com vocês hoje, voltando ao texto de Efésios, esse tema que está aqui, súplica de um prisioneiro. Mas não de um prisioneiro qualquer, de alguém que está preso em e por causa de Jesus Cristo. Refiro-me, claro, ao apóstolo Paulo, no capítulo de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, que é o que eu vou trabalhar hoje. Vou pedir já que você deixe aberto, e já eu lido com o texto. Mas quando alguém que tem autoridade, ele quer convencer outra pessoa, ele pode usar a sua autoridade. Eu não sei se ele deve usar a sua autoridade. O apóstolo Paulo, ele poderia, se ele quisesse, mandar, exigir, ordenar que aquela igreja de Éfeso fizesse algo, até porque quem fundou a igreja de Éfeso, um dos fundadores, foram Priscila, Áquila, Apolo e o apóstolo Paulo, que passou mais de 2 anos ali. Paulo tem autoridade bíblica, autoridade divina, para ordenar que aquela igreja faça algo. Mas existem formas, às vezes, mais eficientes de uma autoridade convencer as pessoas que estão sob a sua tutela. E, às vezes, alguma situação em que tem algum drama. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez cirurgia na perna esse ano, e ele falava assim para aqueles que estavam sob a sua autoridade na sua casa: ai, pega um copo d'água para esse homem que fez uma cirurgia na perna. E eles, comovidos, iam lá, né, e diziam assim: ai, papai, o que você não pede chorando que eu não faço reclamando, né? Iam lá buscar o copo da brincadeira. Eles não reclamam, eles ajudam bastante. Mas Paulo decide apelar aos corações. E é isso que nós vamos ler, a súplica de um prisioneiro que podia mandar, mas ele apela a partir da sua situação. E eu vou ler com vocês Efésios capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 6, mas vai estar na tela até o versículo 3, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. E diz assim o texto: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse é o texto de hoje, mas ele está dentro de um contexto, eu só quero ler para vocês o contexto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o texto. Súplica de um prisioneiro no Senhor. E essa súplica, veja, ela tem todo um ar de dramaticidade. Como prisioneiro no Senhor eu rogo. E por que ele roga aqui? Eu quero só lembrar os irmãos rapidamente. Nós começamos a estudar Efésios ano passado, mais ou menos em março do ano passado. Nós trabalhamos o primeiro capítulo, aquele capítulo em que Paulo apresenta uma série de 12 bênçãos, o que nós chamamos de cordão dourado, 12 bênçãos espirituais, e ele amarra uma bênção na outra. É como se fosse um cordão de bênçãos que a gente recebe ao sermos crentes. Ainda no capítulo 1, falando dessas bênçãos espirituais, Paulo agradece pela igreja de Éfeso por seu amor e pela sua compreensão espiritual. No capítulo 2, ele enfatiza uma bênção, que é a bênção da salvação. E ele fala: estando vós mortos em nossos delitos e pecados, ele vos chamou, vos deu vida. E ele fala de todas as grandes bênçãos, talvez a maior seja que eu estava morto e hoje eu não estou mais, porque ele nos vivificou. E ele depois termina o capítulo 2 e usa o capítulo 3 para falar que é essa salvação que une tanto os não-judeus quanto os judeus no mistério chamado igreja. E ele termina o capítulo 3 com aquela oração linda que ele diz: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto aquilo pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja para todo sempre. Amém. E agora, tendo estabelecido então
a nossa posição em Cristo, quem nós somos, as bênçãos que nós recebemos, ele começa dizendo: ok, eu vou fazer um apelo. Vocês já sabem quem vocês são, o que Deus fez. Agora, sendo prisioneiro, eu apelo algo para vocês aqui. Vocês deveriam viver de forma compatível com tudo isso que eu falei antes. E o texto é esse: vivam de maneira digna desse chamado de sair das trevas para a luz. É a nossa vida agora. E a partir do capítulo 4, 5 e 6, ele vai nos ensinar como que eu vivo de maneira compatível com tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. E ele faz isso apelando, dizendo: olha, e eu só quero lembrar para vocês que o que eu estou pedindo não é numa poltrona confortável. Eu estou aqui preso, então pega lá um copo d'água para esse senhor que está preso. É mais ou menos essa ideia. E como é essa vocação que Deus nos chamou? Eu quero trabalhar hoje. O primeiro elemento é o mais importante, porque dele vai vir uma cadeia de outros componentes dessa vocação que são dependentes do primeiro. Vivam de maneira digna dessa vocação. Como é viver de maneira digna dessa vocação? E a primeira característica explícita no texto é: sejam completamente humildes, ou literalmente com toda a humildade. Vou gastar um certo tempo falando de humildade e depois falando dos outros elementos que compõem essa nossa vocação, esse nosso chamado. Na cultura greco-romana, se existia um elemento que alguém pudesse ter que era desprezado, desvalorizado, é essa palavrinha aqui para humildade. Dentro da filosofia grega, pessoas com uma atitude servil, subserviente, eram consideradas como a pessoa que tivesse um espírito, no sentido, uma atitude de um escravo, alguém desprezível. Pessoas que não têm a dignidade de ser altiva. Isso é a cultura grega. Mas quando você olha essa palavra que é usada no Novo Testamento, ela significa literalmente um profundo sentido ou senso de insignificância. É crer, e a palavra que é usada aqui, inclusive, significa se colocar abaixo na mente. Então, é alguém que crê, que internalizou a ideia de que os outros são superiores. E a humildade é olhar para todo mundo e falar o seguinte: eu não estou à altura dessas pessoas. Nós temos a tendência, todos nós, de nos medir. Você chegou aqui na igreja, hoje ou outro dia, e você passou o radar, né? Rastreou a igreja. Você avaliou as pessoas. Algumas você avaliou como pessoas de uma escala mais importante e outras menos, na sua escala de valores, pessoas menos importantes. E a gente faz isso tudo. Quer ver como é normal, quer dizer, como é comum? São temas diferentes. Quando a gente vai jogar bola e tem que escolher time, como que o pessoal faz? É aleatória a escolha? Não, no geral, Kevin, Felipe, escolhe aí. O que eles vão escolher? Como que é? Em tese, goleiro, ok? Goleiro, um caso à parte. Depois do goleiro, do melhor ao que naquela escala de valores é o pior. E por último, o pastor, que a propósito se aposentou. Não? Só que a gente faz isso com as pessoas no futebol, na igreja, no casamento, na família, no trabalho. Nós tendemos a classificar as pessoas. Algumas a gente chega à conclusão e fala: puxa, Rodrigo Hilbert, não dá para... eu posso me colocar um pouco abaixo. Outro você fala: desprezível. Em alguns temas.
O que essa palavra quer dizer é que uma pessoa humilde, ela não faz essa escala de pessoas que estão abaixo. Somente a escala de pessoas que estão acima. Humildade é a internalização da ideia de que diante dos outros, olha o que eu vou dizer, é a internalização da ideia de que diante dos outros eu não sou digno. E se algo relativamente bom acontece, a pessoa humilde diz assim: eu estou feliz porque eu não mereço. E se algo ruim acontece, a pessoa humilde fala: tá tudo bem porque eu merecia pior. É isso que eu fiquei pensando muito esses dias sobre essa palavrinha que é trazida aqui. A internalização da ideia de que eu não sou minimamente digno. Fala um pouquinho da situação atual no que diz respeito à humildade. Na minha opinião, você pode discordar. Talvez no que diz respeito, inclusive, ao meio evangélico. Talvez seja a maior crise dos valores bíblicos que nós vivemos hoje, esteja relacionada à questão da humildade. Todo mundo hoje tem opinião, todo mundo olha, todo mundo discorda, todo mundo sabe. As pessoas se apoiam naquilo, se agarram para se sentirem especiais nas coisas mais insignificantes. Eu me lembro depois que nós completamos 5 anos de exército. Eu acho que foi 5 anos, faz muitos anos. Eu era nem casado, então faz tempo. Nós fomos talvez 3 anos de exército. Então, década de 1990. Nós fomos fazer uma reunião com o pessoal que tinha sido do exército. Eu me lembro que um rapaz levou, com todo respeito, nada contra, mas ele levou um panfleto de supermercado que tinha a foto dele. Dizendo assim: puxa, olha como eu sou importante. Não é? E ok, mas nós nos apegamos, turma, àquilo que em relação aos outros nos faz, segundo os nossos valores, um pouco melhores. Alguns, desculpa, com a beleza. Isso foi uma piada. Não é? Outros, com dinheiro. Outros, com a sua posição. Outros com o seu conhecimento, com o título acadêmico. Outros com a quantidade de filhos, ou outros com a quantidade de pets. Ou com uma família certinha. Tudo é motivo para pessoas como nós se vangloriarem. E é interessante, falando certa vez no contexto de preparação de pessoas que vão para o ministério, conversando com um amigo que era professor na mesma instituição que eu, e nós observamos que a maioria dos nossos alunos, na época eu usava rede social, a grande maioria dos alunos, quando tinha uma foto em rede social, aluno de seminário, tinha uma foto pregando com o microfone. E alguns pregavam muito mal, né? Mas o fato de estar com o microfone ali é aquela foto que ele quer que as pessoas vejam. Certa vez, conversando com um colega de ministério, de um outro contexto, de uma igreja, que é uma igreja difícil na sua teologia, e eu mencionei um sonho, os irmãos do conselho se preparem, de que eu gostaria que a nossa igreja tivesse a ideia de expandir o evangelho nas cidades vizinhas. Isso é um sonho já de muitos anos, de que a gente pode levar o evangelho, não a nossa igreja, o evangelho. E esse irmão mencionou que, ele disse que, rapaz, nós tivemos essa conversa na nossa igreja hoje, ou essa semana, e que nós queremos levar os nossos valores de igreja para a região. Falei, opa, eu acho que nós vamos falar de coisas diferentes. Não é levar a nossa igreja, é levar o evangelho. A nossa igreja tem os seus defeitos, turma. A humildade saiu de moda no mundo, saiu de moda na igreja.
Nós educamos nossos filhos hoje, eles chegam com aquele rabisco de uma criança normal de 3 anos e chega para o pai e o pai podia falar, puxa, parabéns pelo esforço. E o pai e a mãe dizem, uau, eu nunca vi desenho mais lindo. Não é real, irmãos. Filho, você joga como um craque. O que será que aconteceu com a nossa geração? Ou com a geração de Paulo, porque Paulo está falando há 2000 anos atrás e as pessoas têm os mesmos problemas. Queridos, fazendo uma aplicação sobre humildade, eu quero falar um pouquinho aqui agora. Deus não nos chamou para sermos grandes. A nossa vocação não é ser gente importante. Deus não nos escolheu por causa dos nossos talentos. Embora eu deva usar os poucos talentos que talvez eu tenha em favor do reino. Deus não chamou um povo porque esse povo tem algo a oferecer. Deus não precisa do que nós temos a oferecer, mas Ele quer usar. Deus não nos chamou porque a nossa vocação é sermos mais do que os outros. Deus nos chamou para que a gente enxergue os outros como superiores. Eu quero fazer a aplicação do contexto menor, mais íntimo, para o contexto maior. Não sei como é o seu casamento em termos de conflito. O meu teve seus momentos. E às vezes tem. Mas conflitos, turma, relacionais, eles estão ligados normalmente a um tipo de concepção do outro, de que o outro é inferior em alguma área. De onde que eu tiro isso? Não é da experiência. Provérbios 13:10 diz assim, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho versus que tomam conselho. O orgulho é o cara que fala, eu sei o que está acontecendo, e o problema do nosso relacionamento é você. E os que tomam conselho falam, eu não sei o que está acontecendo, e eu não sei resolver. Sempre que há conflitos, em alguma medida, há algum nível de orgulho presente, ou em uma, ou normalmente em ambas as partes. Alguém está olhando o outro, de cima para baixo. Isso vale para o casamento, isso vale para conflitos com os filhos. O que eu tenho dito muitas vezes é que nós temos criado os nossos filhos como se eles fossem a última bolacha do pacote de Deus na Terra. Então, eu estou enchendo a bola dos nossos filhos e quando ele fala, então, peraí, ele começa a acreditar no papai e na mamãe. Eu devo ser bom mesmo. E aí ele olha o papai e a mamãe fazendo algo, falando algo que ele não gosta, ele, como eu sou tão bom, eu agora vou opinar. Eu desrespeito. Porque ele está se enxergando. Eu fui enchendo a bola da criança, ou do adolescente, ou do menino de 38 anos, e ele se achou agora, e ele me desrespeita. E às vezes, o pai e a mãe retrucam na seguinte ideia: quem é você para me desrespeitar? Observa como é uma forma de olhar, a criança olhar os pais, e os pais olharem a criança. Quem é você para me desrespeitar? Peraí. Então eu também estou acima dos meus filhos nesse sentido, não estou justificando nenhum desrespeito. Eu só estou dizendo que é uma dinâmica, e eu vou usar a palavra da desumildade, que é uma palavra que existe. Falar um pouquinho de trabalho e depois falar um pouquinho de igreja. Eu vou ser direto aqui na questão do trabalho. Todos nós temos deficiências na forma como a gente trabalha. Pode ser que exista perseguição no seu trabalho, pode ser. Mas talvez existe a possibilidade do que está acontecendo com você no seu trabalho ser parte da sua dificuldade e de alguma incompetência que você vai ter que trabalhar. Pense nisso. E falar um pouquinho de igreja aqui agora. Veja,
Nós estamos falando da internalização de que os outros são superiores. Isso é humildade bíblica. A nossa igreja, no último ano, nos últimos 2, 3 anos, recebeu muita gente. Nós tínhamos uma frequência de 90 pessoas e ela foi para 150 pessoas nos últimos 2, 3 anos, que ela tem se mantido assim. Vamos ver como que 2026 se processa. Então chegou bastante gente. E ela foi, né? Ela começou, quando eu assumi a igreja, tinha 40 pessoas, 50 talvez. Então ela tem crescido bastante. Então já lidei com muita gente que chegou, que está chegando, que vem e vai e tudo mais. E é muito comum, é muito comum. Então, se aconteceu com você, não pense que é com você. É muito comum. Os irmãos chegarem e falarem assim: pastor, eu quero ser útil na igreja. Ótimo. Estamos juntos, eu também quero. Mas algumas vezes, quando o indivíduo chega e diz que quer ser útil, eu tenho que entender o que é ser útil. E algumas vezes ele está dizendo o seguinte: pastor, estou à disposição para ensinar, pregar e cantar no louvor. Não tem nada contra nem ensinar, nem pregar, nem cantar no louvor. Eu já fiz os 3. Mas talvez ser útil numa igreja pode envolver essas coisas. Mas talvez não comece aí. Talvez ser útil numa igreja tem ali naquela direção ali um banheiro. Continua entupindo ainda, Flávio? Não está mais. Mas ele entope de vez em quando. Eu não sei em que circunstâncias, ainda não tive o privilégio de lidar, né? Mas ele entope. É muito útil se você está disposto a nos ajudar com isso. Entende o que eu estou dizendo? Isso não exclui a possibilidade de ensinar. Mas talvez a gente deva pensar que se o pastor chegar e ele for lá, ótimo, melhor, mas se precisar de ajuda e o irmão for lá limpar aquilo que fica boiando, eu vou falar: ainda é melhor do que eu mereço e do que eu sou digno, de onde Jesus me tirou. Isso faz parte de uma internalização. Se você quer servir, meu irmão, minha irmã, quer lidar com a igreja, e tudo que ele vai falar aqui vai ser preparando. Primeiro ele vai falar de qualidades individuais, preparando para a vida em igreja, que é o capítulo 4. E a ideia de que não dá para ser igreja quando eu tenho um monte de gente orgulhosa aqui. E talvez você deva estar pensando, e eu com toda sinceridade, com justiça. Mas Pedro, talvez você seja a última pessoa que deve pregar sobre humildade. E eu vou dizer, você tem razão. Luto bastante com isso. Mas quando alguém pensa assim, eu também posso dizer, com todo respeito, meu irmão, o irmão também. Todos nós. A humildade é essa percepção de que o outro é melhor. O outro primeiro. O outro merece mais, ainda que nem seja plenamente a realidade, mas é uma percepção individual. Como prisioneiro do Senhor, eu apelo, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, que receberam. E o primeiro apelo é: sejam humildes. Irmão e irmã, nós fomos chamados, vocacionados para a humildade. E da humildade eu vou tirar as demais qualidades para as quais nós fomos chamados nesse texto aqui. E o texto segue e diz: sejam completamente humildes e dóceis. Achei interessante que, veja como a tradução é uma coisa complicada, né? Essas duas palavrinhas, humildes e dóceis, elas já apareceram no Novo Testamento antes. E num texto que eu e você conhecemos, só que a gente não relaciona, talvez, porque o tradutor não lembrou disso.
Existe alguém que disse, aprendam de mim, pois eu sou o quê? Manso e humilde. Não são exatamente as mesmas palavras, mas são sinônimos, são palavras com a mesma raiz que aparecem aqui. Quando Paulo diz, ele apela, ele fala, olha, eu vou apelar para algo. Você vai ser humilde e manso. Dócil ou gentil. Manso, dócil ou gentil dão a ideia do que Paulo está dizendo aqui. E a ideia de que ele fala primeiro de humildade e depois de docilidade ou de gentileza, porque uma deriva da outra. A gentileza deriva da humildade. A ideia de que, como eu enxergo que é um privilégio estar com alguém que é superior, eu lido com essa pessoa. Sabe quando você está feliz de conhecer alguém que é importante, que você considera importante? Não sei, talvez uma pessoa famosa. Quando eu era garoto, eu até escrevi um poeminha sobre isso, eu joguei bola com 2 jogadores que jogaram na seleção brasileira. Eu tinha 13 anos e no time da igreja chegou o Miller e o Palhinha. Vocês lembram deles? Lembram? E eu joguei um jogo com eles e fiquei feliz da vida, né? Não fiz nada no jogo, mas não interessa, né? Mas vocês não jogaram com eles, eu joguei. E aí você trata diferente, porque você considera a pessoa especial. E se eu considero todo mundo especial, eu trato essa pessoa assim. A ideia de que lidar com alguém que é superior é um privilégio. E eu lido feliz e alegre porque essa pessoa, inclusive, me percebeu. O Lounaida, que é um linguista famoso, ele comenta sobre uma teoria de palavras. Ele faz uma comparação entre a palavra que é usada aqui e como que ela é traduzida em diversas línguas que traduzem escritura. E ele colocou uma coisa muito interessante. Frequentemente, a palavra mansidão, em algumas línguas, não tem uma palavra para isso. Mas tem a negação. Em algumas bíblias de outras culturas e línguas, quando você lê esse versículo, é dito assim, sejam completamente humildes e não tratem ninguém com aspereza. Porque não existe uma palavra para manso. Há um conceito em algumas culturas de que o simples não tratar mal já é tratar bem. O não destratar já é uma gentileza. É dito ainda por ele, falar sempre com suavidade, não levantar a voz. E veja, não são necessariamente as palavras, mas a forma é importante. Eu posso dizer, filho, você poderia melhorar o ventilador para o papai? Filho, você pode melhorar o ventilador para o papai? Ô filho, você pode mudar o ventilador para o seu pai? São as mesmas palavras. Mas a forma, o tom, o jeito. E é interessante que se a humildade ela era desvalorizada no mundo antigo, a mansidão não. Aristóteles mencionou que a mansidão ela é um compromisso que fica entre não ser passivo demais e também não ser irado demais. É a pessoa que está sob controle. E é interessante que o John Stott fez uma pesquisa sobre essa palavra na literatura da época do Novo Testamento. Ele disse algo muito interessante. A palavra para mansidão ela é usada para animais que foram domesticados. Ou seja, não é que a gente não tem o ímpeto da ira. É que a gente começa a ser domesticado. Nós temos o nosso cachorrinho lá. Quantos aqui conhecem a famosíssima Zabelê? Quantos aqui? E aí, quantos já passaram a mão na Zabelê? Por que não? Por que vocês não passaram a mão? Por quê? Oi? Você precisa da sua mão. Zabelê é um cachorro que nós temos, tem 20 quilos, pequenininho, mas morde. Morde. E ela é brava. E nós estamos no processo de domesticar. A Dani tem 2 trabalhos, domesticar a Zabelê e o marido, mas enfim... talvez a Zabelê seja mais fácil. Mas se tem... A Zabelê, recentemente, uma aluna da Dani, saiu lá do Pilates e a cachorra estava solta. Não deu tempo. E a cachorra foi para cima. E a aluna, inadvertidamente, falou...
E pôs a mão, e eu suando frio lá de cima, não deu nem tempo de gritar. E mudou a cachorra. Agora chegam os alunos da Dani, e a Isabelê quer carinho. Ela não morde mais, não late. Estou estranhando, parece um poodle agora. E ela está sendo domesticada. Até um cachorro agressivo pode ser domesticado. E quanto mais nós. Veja, mas como que a gente é domesticado? Começa de dentro para fora. Eu primeiro preciso perceber o outro é melhor do que eu. E agora eu preciso... Se eu começo a internalizar isso, facilita o processo. E se torna uma qualidade de alguém que tem o ímpeto. Mas ele fala, não, eu não devo fazer isso. O outro é mais importante. Falando um pouquinho da nossa situação atual como crentes e igreja. Nessa questão da mansidão, nós estamos atrás dos gregos. Se eles desvalorizavam a humildade, mas valorizavam a mansidão, nós hoje desvalorizamos a humildade e desvalorizamos a mansidão. Recentemente, há uns 3 anos atrás, talvez mais, a gente estava no Burger King e chegou uma mulher aos gritos, porque o lanche atrasou 5 minutos. Uma sociedade que as pessoas brigam, que as pessoas mal se cumprimentam. Eu trabalhei numa empresa em que, quando o sócio da empresa precisou de mim, me cumprimentou, almoçamos juntos. No dia que nós voltamos para o escritório e ele passou por mim, eu falei bom dia, ele nem olhou na minha cara. As pessoas não têm mais a gentileza, a mansidão, o cuidado. Isso não é importante mais. Não sei se eu estou certo, Enoque. Lá em Palimitele não existe a palavra obrigado. Estou certo? Existe a palavra para obrigado ou não? Ok, de agradecimento, de gratidão. Interessante. As culturas precisam ser ensinadas de que a gentileza faz parte da vida. E nós, como igreja? Primeiro, humildade, como consequência, gentileza. Eu vou falar para os irmãos. Isso se aplica a mim também. Irmãos, não existe, não deveria existir crente carrancudo. Não é aceitável que irmãos da igreja não cumprimentem. Claro, se você não viu, enfim, mas não é aceitável que a gente sempre viva irado. E eu falo porque tem bastante piadinha sobre o papai bravinho. Não é aceitável a gente ficar falando mal um do outro, nem mesmo do pastor e nem o pastor falando mal. Não é aceitável nós e os nossos filhos desprezar a igreja. Não é aceitável vivemos uma vida carrancuda. E eu vou falar para vocês. Se eu e você não fizermos nada, se eu não trabalhar nem a humildade, nem a gentileza, sabe aquele... Eu vou falar. Pode falar. Sabe velho rabugento? Se eu e você não fizermos nada, nós vamos terminar como velhos rabugentos. Vou contar. Pode contar? Em algum momento a gente fez a nossa calçada lá em casa. Bonitinha, turma, ficou bonitinho. Plantamos, como que chama? Lavanda e peixinho. E fizemos de bloquete. A rua está sem asfalto, uma rua estreita. E começou o pessoal a parar em cima, não da guia, adivinha? Em cima da calçada. E chegava em casa e carrões grandes, pequenos, médios, tratores, aviões, em cima da calçada. E eu lembrei que um dos meus vizinhos, já falecido, nem mora mais lá, ele tinha umas pedras grandes que ele colocava em frente à casa dele. E eu falei, puxa, agora eu entendo. E eu saía de casa e quando tinha um carro na calçada, eu saía falando sozinho no carro e reclamando. Não acredito, pararam na minha calçada. E descobri, olha que ofensa, que parte da calçada deu um abaloamento de 3 milímetros.
Onde os carros param. Um dia, voltando para casa, pensando em quais carros estariam na calçada, eu falei, peraí, eu estou me tornando aquela pessoa que eu sempre critiquei. Eu estava planejando, eu falei, vou colocar pedras. Eu falei, não, pedras não dá. Eu falei, eu vou jogar pedras. Depois eu falei, vou apedrejar e vou enterrar no quintal. Eu falei, não, eu acho que comecei a desenvolver demais a ideia. Eu falei, eu estou me tornando aquilo que eu sempre critiquei. Eu falei, eu tenho que tomar uma decisão se eu quero ser o velho que liga com o carro na calçada. Eu falei, eu decidi, eu não vou ligar. Não vou. Saindo de casa hoje, tinha um carro na calçada. Grande o carro. Não sei quem pôs. Eu tenho câmera, eu poderia ver. Mas não interessa. É só uma calçada. A vida segue. Se você for na minha casa, você pode parar na calçada. Eu não aconselho, não acho educado. Mas eu não vou falar nada. Você pode parar lá. E eu não vou parar na calçada dos outros. É o esforço de buscar a gentileza. Não que eu seja, mas eu estou consciente de que eu não sou. Mas Paulo roga e diz, sejam humildes. E nesse pacote sejam mansos, gentis, dóceis. E agora os pontos são um pouco mais rápidos porque derivam da humildade. Veja lá, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Eu não tenho muito o que dizer sobre paciência. Talvez a primeira coisa que eu quero mencionar sobre paciência, eu estou lendo um poema, um livro de poemas da autora Adélia Prado, e ela falou algo sobre paciência que eu nunca tinha pensado. 3 palavrinhas só. Paciência é fé. E eu falei, é verdade. Eu nunca tinha pensado que a paciência ela é fé, mas tem uma diferença que eu quero pontuar para vocês. A paciência é confiança de que a coisa vai se resolver. Então é a fé. Mas a paciência ela tem um elemento que a fé não necessariamente precisa ter. Talvez 2 elementos. Primeiro, o que é a paciência? É a humildade e a gentileza, a fé, com 2 fatores a mais. Primeiro, o fator tempo. Para que haja paciência, é necessário que haja tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. Eu queria que o Glaucio estivesse aqui, ele está em algum lugar, né, Adriana? Tá entre nós aqui, né? Quanto tempo será que uma pessoa aguenta fazendo ponte? Vocês sabem quanto tempo aguenta, não? Sabe o que é ponte? Sabe, né? João veio aqui, não precisa. Né? Aquele que você fica assim, sabe? Prancha. Quanto tempo uma pessoa normal faz na prancha? Fora de forma, primeiro. 20 segundos. Condicionado. Máximo. 5 horas. 5 minutos. Obrigado. Pode voltar para onde você estava. Obrigado. Isso, eu sei que você tem. 5 minutos. 5 minutos. Está o indivíduo lá. Vamos ver se eu tenho 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Desculpa. Deus não vai treinar você por 5 minutos. Nem por 5 horas. Nem por 5 semanas. Talvez 5 meses. Mas o normal de Deus treinar a gente é por 5 anos. Ou 50 anos. Ou 80 anos. A paciência se perfaz com um longo tempo. Não é 2 minutos, não é 5. E eu costumo dizer que paciência é plantar uma árvore e se deliciar do seu fruto. Mas então é rápido. Você nunca plantou árvore. Árvores são anos, às vezes 10, 15, 20 anos, para que você tenha uma colheita que você fala, sim, hoje eu vou comer caqui. E pega 2. Mas há um segundo fator que nas escrituras está muito vinculado à paciência. Primeiro é o tempo. O segundo fator
são as adversidades. Não existe paciência quando está tudo bem. Você não precisa de paciência. Desculpa, eu vou falar, para guardar a carne do churrasco sair. Isso é mentira. Porque em 10 minutos você já encheu o bucho. Para que haja paciência, é necessário que haja dificuldade. Eu estou lendo um autor muito interessante, e não quero te escandalizar muito, talvez um pouco, chamado Rubem Alves. Se você conhece a história dele, você sabe por que eu estou falando de escandalizar. Mas Rubem Alves é muito bom. E ele tem um livro que vai ser o meu próximo. E o título do livro já me pegou. Sabe qual que é? Ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz... O que ele quer dizer com uma ostra feliz não faz pérola? Alguém já leu? Já leu esse? É bom? É bom, né? É bom. É de crônicas, né? Ostra, aquele bichinho que... Você tira o quê da ostra mesmo? Pérola, né? Além de fazer um jantar, né? Se tem pérola, não é um bom jantar, tá? O que o pessoal faz para que surja pérola na ostra? Ele tem que colocar o incômodo, o grão de areia ou a pedra. E aquilo vai formando um invólucro, que é a pérola, que aquilo está incomodando. Ostra feliz não faz pérola. É o que eu uso sempre do diamante. Se você não colocar pressão, em vez de ter um diamante, você vai ter grafite para a sua lapiseira. É a mesma composição química, a diferença são as adversidades. E quando Deus fala de paciência, Ele vai provar a mim e a você com o tempo e com as adversidades. E eu preciso lembrar disso. E eu vou falar, eu não quero te dar muita desesperança, mas é Deus trabalhando, ok? Aquilo, talvez, que você tanto queria que acontecesse, talvez vá demorar bastante. Porque Deus trabalha assim. Finalmente, para a gente terminar. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, mansos e humildes. Sejam pacientes com longo tempo nas adversidades. E agora ele faz a transição para a vida em comunidade, que é o que ele vai falar depois. Suportando uns aos outros em amor. Eu estou trabalhando aqui com a resiliência no amor. Resiliência é uma palavra da moda, né? Ela vem da física, que é o quanto que o material aguenta. Eu usei essa palavra porque ele fala suportando uns aos outros em amor. E essa palavra que é usada pelo apóstolo Paulo é como no português. É a palavra para aguentar. E ela tem dois sentidos. Aguentar ou suportar pode significar dar apoio. Mas vocês acham que Paulo está falando assim, meus irmãos, vamos dar apoio uns aos outros? Ou ele está falando o seguinte, meus irmãos, eu rogo que vocês aguentem esses caras aí. O que vocês acham? Adivinha o uso do apóstolo Paulo, depois eu sei o que vem depois. Há um só Espírito, um só batismo. Lembra da unidade. Nós vemos um contexto em que as pessoas elas não aguentam uns aos outros. Quantos casamentos acabando? Quantas igrejas se dividindo? Porque não há essa... eu tenho que aguentar. Não! Sim! É aguentar em amor. O amor é a decisão de eu agir em favor do outro, independentemente do que o outro venha fazer. Isso é o amor. Eu vou agir em favor do outro, independentemente do que o outro vá fazer comigo. E que ele está dizendo o seguinte, você vai ter que aguentar os outros, fazendo para esses outros que você não gosta às vezes, e que te enchem a paciência, você vai ter que fazer para eles, vai ter que agir em favor deles. E o contexto principal que o apóstolo fala é o contexto de igreja. Você foi chamado por Deus, estando nessa igreja, desculpa, para aguentar esses irmãos aqui. Eu não podia ter uma turma melhor? Não. Essa é a melhor que Deus colocou para a sua vida agora. E quanto mais chateado você tiver, porque você vai ficar, ou comigo, ou com os irmãos, ou com todos.
Quanto mais chateado você tiver, a minha sugestão é que você atue ainda mais em favor dos irmãos e do pastor. Vou abrir algo para vocês. Vocês sabem, mas talvez não nesses termos. Há épocas que não são poucas, a minha esposa sabe, que eu falo, o meu tempo aqui acabou. Penso que, irmãos, o trabalho de um pastor não é pequeno. Não é pequeno. Há um trabalho de convencimento pessoal, de visão de ministério, bíblica, teológica, que não é pequeno. O trabalho não é pequeno. A igreja entender que ela é missionária. E os irmãos não conhecem a realidade fora. A igreja entender que ela tem que servir, tem que amar a Deus, cuidar dos outros. O que as pessoas chegam com a mentalidade é que eu sou especial, eu quero ser servido. A desumildade. E eu sinto que o trabalho pastoral, às vezes, é um castelo de cartas, como no retiro. Você faz lá, quem sabe, sabe, né? Você constrói, e está todo mundo ali cantando, né? Em volta. Né? Você constrói. Primeiro ventinho, alguém respirou fora. Começa de novo. Pessoas querendo ser servidas, fazendo grupinhos. Alguém está me ligando aqui. Pessoas ligando no sermão. Pessoas de bico. Nossos pecados, nossas decisões equivocadas que acontecem. Mas como pastor, eu preciso lembrar que o sermão não é para a igreja. O texto não foi escrito para a igreja, apenas. Ele é escrito por um pastor, pastor Pedro, aguentando uns aos outros em amor, aguentando essas situações corriqueiras, servindo e fazendo o melhor, buscando o bem do outro, independentemente de como o outro trabalhe. E essa é a minha luta, e desculpa. É a sua luta também. Deus me chamou e te chamou para aguentar um ao outro, fazendo o bem para essas pessoas. E é por isso que, nas muitas crises, o que eu faço é, eu continuo. Eu sei que eu estou aqui vinculado por muitos anos ainda. E eu vou falar, o irmão e a irmã também. Um homem preso, com algemas, faz um apelo. Vivam tendo tantas bênçãos, sendo tirados de um lugar tão ruim, de uma posição tão desfavorável, mortos. Agora vocês receberam vida, agora. Eu apelo, vivam de forma compatível com a vida que vocês receberam. E essa vida envolve humildade, docilidade, paciência e a perseverança ou resiliência no cuidado do próximo. É para isso que Deus chamou a mim, chamou a você. Isso não exige mestrado, doutorado, grandes compreensões teológicas. Exige apenas a ideia de que é assim que eu quero ser. Vamos orar. Senhor, muito obrigado que o Senhor está aqui hoje e falando muito ao meu coração e aos meus irmãos de como nós precisamos ser. Nos faz uma igreja que sempre olha o outro como alguém que é superior, que coloca os interesses dos outros à frente dos nossos, trabalhando de forma gentil e perseverante no longo prazo, buscando, aguentando um ao outro e buscando o bem uns dos outros. Nos faz uma igreja unida, que ama o Senhor e ao amar o Senhor, ama um ao outro também. Obrigado por isso, obrigado por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém.